Senhor Jesus, Ele tem sempre algo especial. E essa noite o Senhor te convida a se observar. Em que lugar você se coloca hoje? Nós vamos estar lendo aqui, a partir de uma passagem bíblica, nós vamos ver algumas pessoas. Nós vamos ver vamos dizer assim, alguns personagens. E aí que nós possamos nos observar. Em que lugar eu estou? Em qual parte hoje a minha vida se encontra? Como está a minha vida? Como está a minha vida? Eu busco a Deus muita graça, a cura, mas o que eu preciso muitas vezes? Por que parece que está tão difícil, está tão longe, as coisas não acontecem? Por que será? Então nós vamos observar. Nós vamos observar em algumas pessoas como essas pessoas agem, como essas pessoas fizeram, e vamos tentar nos enxergar, nos ver. Nossa, olha, aqui eu acho que é eu acho que eu estou aqui, eu acho que eu estou agindo dessa maneira. O Senhor Jesus hoje, Ele quer tocar o nosso coração, irmãos. Ele olha para nós, nos toca e nos abençoa, mas Ele nos chama pelo nome. Nós somos uma pessoa, nós somos alguém diante de Jesus. É assim que o Senhor olha para nós, e é assim que o Senhor nos pede que nós passamos a partir de hoje a olhar as pessoas. Não é só um ser que está ali, não. Você é alguém, você é especial, você tem um nome. E esse nome é especial para Jesus. Jesus te conhece assim, o Senhor te conhece assim. Você não é obra do acaso, você é obra do Senhor Jesus. Amém? Convido você a pegar comigo então, Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Na minha Bíblia é um pouquinho diferente, porque a Bíblia é CNBB, mas no fundo tem tudo o mesmo sentido, tá bom? E com a graça de Deus nós vamos buscar a compreensão de tudo isso. A Bíblia Ave Maria, irmão, qual página que é? É 1416, 1416. 1416, 1416. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 1. Nós começamos com duas pessoas. Logo de cara, assim, a passagem nos entrega já alguns dos personagens. Pedro e João. Pedro e João, eles subiam ao templo para a oração das 3 da tarde. Irmãos, vamos parar um pouquinho e pensar em Pedro e João. Vamos ver. Será que eu me encontro como Pedro e João? Pedro e João, irmãos, eles subiam ao templo neste horário. A palavra, ela nos traz de uma maneira que nos faz pensar que não era o único horário que Pedro e João paravam para rezar. Não era o único horário que Pedro e João se colocavam diante de Deus. Não era o único horário que Pedro e João queria estar na presença de Jesus. Como tem estado a nossa vida, irmãos? Como tem estado a minha caminhada? Quantas vezes eu procuro estar na presença do Senhor? Quantas vezes eu procuro estar diante de Jesus para clamar, para louvar, para levantar, exaltar o nome do Senhor, aquele que morreu na cruz por mim, aquele que ressuscitou, aquele que enviou o Espírito Santo, ao qual eu só estou aqui hoje por causa disso, irmãos. Você só está aqui hoje por causa disso, por causa da ação do Espírito Santo na nossa vida. Se não fosse por esse motivo, irmão, você não estaria aqui. Mas será, irmãos, que você tem se colocado diante de Jesus apenas neste grupo de oração? Como tem sido a sua vida? Como tem sido a sua oração? Pedro e João, irmãos, a palavra nos traz dessa forma. Estava subindo para a oração das 3. É a forma como a minha palavra fala. Mas aí na Bíblia Ave Maria fala algo parecido, mas também assim. Nos faz pensar isso. Não era o único momento que eles rezavam. Neste momento, traziam lá um homem coxo de nascença, que todos os dias era colocado na porta do templo chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. Aos que entravam. Irmãos, nesse trecho que nós acabamos de ler, nós vemos mais um personagem? Não. Nós vemos alguns personagens. Porque aquele homem que sofreu daquela enfermidade, ele era colocado ali por alguém. Então existia um alguém. Existia uma pessoa que nem tem nome, que nem foi identificado. Mas, irmãos, era alguém. Era alguém, irmãos, mas infelizmente era um alguém não muito legal. Por quê? Porque era um alguém que queria muitas vezes se aproveitar de uma outra pessoa.
Talvez esse alguém, ele estava se aproveitando talvez daquele aleijado. Se aproveitava de oportunidades. Oportunidades que ela dava. Talvez ele queria lucrar com a vida daquele leproso. Tinha um horário para ser colocado aquele leproso. Leproso não, desculpa. O coxo, desculpa. Coxo de nascença. Tinha um horário a qual ele era colocado ali naquele lugar. E tinha um horário que ele era tirado. Quem era essa pessoa? Quem era essa pessoa que queria se aproveitar daquele pobre coitado? Ou não, talvez, porque dó não ajuda ninguém a nada. Sentir dó de alguém não ajuda a nada também. Se você não estiver fazendo alguma coisa para aquela pessoa, não vai ajudar de nada. Sentir dó não vai ajudar de nada. Nossa, que dó daquele fulano, não vai ajudar de nada. Será, irmãos, que muitas vezes eu me encontro como este alguém, como tem estado a minha vida? Só que, irmãos, essa pessoa é tão, sabe, que nem é identificado. Nós falamos aqui, começamos a falar que Jesus nos olha e nos chama pelo nome. Jesus nos conhece pelo nome, irmãos. Mas pessoas que agem dessa forma, nem mesmo merece ser mencionado o nome dele na palavra de Deus. Nem mesmo merece ser mencionado diante de Jesus o nome dessa pessoa. Pessoa que quer tirar proveito, pessoa que... O jeitinho brasileiro. Posso tirar vantagem do que eu quiser. Nossa, mas está vindo direitinho, a bola está vindo redondinha para me chutar. É só chutar. Essa pessoa não é nem identificada na palavra de Deus. É alguém. Existe alguém que faz isso. Que não seja nós, irmãos. Que não seja eu, que não seja você. Cristão. Que busca o Espírito Santo. E muitas vezes, irmãos, isso nos impede, irmãos, nós vamos ver lá no final, uma outra situação, nós vamos ver, que talvez essas pessoas estavam ali, junto com aquele público, que nem mesmo era capaz, irmãos, de tocar o milagre, de tocar a cura, de tocar a libertação que tanto busca. Nem mesmo é capaz, irmãos, de alcançar de Jesus. Irmãos, que essa noite nós possamos renunciar em nome de Jesus, que eu não seja mais assim, que eu não seja mais dessa maneira, que eu não busque Jesus dessa maneira, querer me aproveitar. Tem uma outra passagem que diz, uma pessoa que era batizada ali, estava sendo agraciada, só que errou num momento, quis comprar aquele dom, quis comprar um dom, quis comprar uma bênção do Senhor, e não é assim, irmãos. A graça de Deus é graça, é de graça. Eu não mostro poder para nada, para receber de Jesus o que Ele tem para nós. Eu não preciso querer me aproveitar das coisas para receber de Jesus a bênção, para receber de Jesus a unção, para receber a unção, o Espírito Santo do Senhor. Eu não preciso medir esforço, por causa de eu ter feito isso, o Senhor vai me abençoar. Não, irmão, Jesus já nos abençoou. Jesus já derramou a graça sobre nós. O que falta para mim é abraçar isso? Na vida nós temos dificuldade, isso é fato, todos nós temos, mas nós temos um Senhor que anda do nosso lado, que anda junto de nós, e andava junto com esse coxo de nascença, quase que eu falei leproso de novo, com esse coxo de nascença. Que nós não sejamos assim, irmãos, que nós não sejamos assim. E existe esse coxo, um coitado sim, que estava sendo explorado, que estava sendo usado. Mas, irmãos, Deus estava preparando talvez o melhor para aquele cara naquele momento, para aquele homem naquele momento, que não tinha um nome, mas era identificado, o coxo, aquele cara que ficava lá todo dia. Eu conheço aquele cara que ficava lá todo dia. Ele era identificado. Não foi posto o nome, mas ele foi identificado. As pessoas conheciam ele. E sabia que tinha pessoas que aproveitavam dele, que agiam em cima dele. Irmãos, o Senhor, Ele honra a nossa caminhada. Ele honra a nossa fé, Ele honra a nossa luta. Aquele homem, irmão, com certeza, não esperava aquilo que ia acontecer na vida dele. Foi posto para a honra e glória do Senhor, principalmente
Aquele homem estava ali para honrar e glorificar o nome de Jesus. Será que eu me encontro hoje, irmãos, na vida deste homem? Será que eu sou assim também? Será que eu tenho estado dessa maneira? Sentindo que algo me sufoca, algo parece que está errado, não está certo isso que eles estão fazendo comigo. Em outras palavras, estão fazendo bullying comigo, estão aproveitando-se de mim, estão me judiando. Senhor Jesus, eu não consigo sair dessa situação. E aquele homem, irmãos, ele precisava ser carregado, ele precisava de alguém para o ajudar. Precisava de alguém o ajudando a ir para os lugares. Para estar ali pedindo esmola, ele precisava de alguém. Aproveitando-se dele ou não. Usando-se de boa fé, da boa fé dele ou não. Porque, irmãos, ele trabalhava talvez mais do que nós. Qual era o tempo que aquele cara ficava ali pedindo esmola? Ah, mas por que ele não faz outra coisa? É porque ele não tinha condição, irmãos. E muitas vezes nós nos pegamos a nos olhar assim, a olhar assim as pessoas. Mas, irmãos, é necessário que nós trabalhemos pela nossa caminhada, trabalhemos pela nossa vida, trabalhemos pela nossa salvação. Não importa como está a minha saúde, não importa como está a minha vida, eu não tenho que pôr empecilho nesse momento. Para alcançar de Deus a graça, eu não posso pôr empecilho à minha caminhada. A sua caminhada, irmãos, a sua vida, com certeza, irmãos, não era pior que desse homem. Se eu parar para refletir como aquele homem vivia, como aquele homem estava, talvez fedendo, irmão, talvez sujo, talvez quase nu, não sei. Posso pensar aqui, refletir, imaginar aquela cena, como vemos hoje, querendo ou não, aqui em São José, tem muitos se aproveitando da situação ou não, irmãos, mas tem. Como está a minha vida? O que eu tenho mendigado, irmãos? Talvez eu não peço dinheiro na porta, talvez eu não peço dinheiro para ninguém, mas às vezes estou mendigando uma atenção, um filho meu que nem liga para minha casa, às vezes eu estou mendigando um carinho. O que eu tenho pedido demais? Qual é a minha carência? Qual é a minha carência? O Senhor hoje, Ele quer nos curar assim, irmãos. Ele quer nos curar disso. Quando orávamos, o Senhor me tocava no coração. Primeiro, como se fosse vários copinhos descartáveis, cortados. E à medida que nós começávamos a orar, aquilo começava a vibrar. Como se fosse uma espécie de sensor de potência de oração. Aquilo vibrava. Quando começávamos a rezar, quando orávamos, aquilo vibrava. E quando começávamos a rezar pela cura, pela graça de Deus na nossa vida, o Senhor me mostrou como se Ele estivesse dando um óculos para nós. Qual que é a função do óculos? Para quem não enxerga direito, é enxergar. Eu não sei como está a sua vida, irmãos. Não sei como está a sua caminhada. Não sei como tem estado nesses tempos. Mas o Senhor hoje te entrega um óculos. Fala, olha, enxerga direito. Enxerga com os meus olhos agora. A partir de hoje, enxerga com os meus olhos. Enxerga com a forma como eu tenho enxergado você. Como eu tenho enxergado a sua vida. Enxerga. O Senhor hoje nos dá olhos novos. Uma graça nova, irmão. Para você em especial. Abraça isso. Acredita, confia que o Senhor está com você. A sua oração, irmão, foi ouvida. A sua oração foi ouvida. Eu não sei como tem estado a sua vida. Não sei como tem estado a sua caminhada. Nós podemos colocar aqui não apenas, graças a Deus todos nós aqui andamos, creio eu, não tem muita dificuldade na questão do andar, mas não sei qual é essa questão do coxo. O que é o que tem me feito ficar aleijado? O que tem quebrado as minhas pernas? Uma coisa que me preocupa, sabe, irmãos? Isso eu estou partilhando já, pegando aqui só para... Eu tenho me preocupado muito com uma filhada minha, uma sobrinha. Quando fala que aconteceu alguma coisa para ela que, sabe, que não é legal, aquilo me quebra as pernas. É ali que eu me encontro como aquele coxo. Aquilo me faz
limitado. Aquilo, por mais que a gente se torne forte, aquilo, nossa, eu não sou capaz. Eu não sou capaz. Se eu pudesse, eu fazia por ela, mas o que tem quebrado as suas pernas, irmãos? O que tem feito de você, às vezes, parar na sua caminhada? O que tem desanimado, às vezes? O que tem acontecido? O Senhor hoje, irmãos, te chama pelo nome, te identifica. O Senhor hoje te identifica porque Ele quer te abençoar. Ele quer agir na sua vida. Ele quer agir em você. Quer agir na sua caminhada. Como tem estado a sua fé? Como tem estado, irmãos, a sua vida? Como tem estado? Versículo 3. Quando viu Pedro e João entrarem no templo, o homem pediu esmola. Quando viu Pedro e João entrarem no templo, o homem pediu esmola. Aqui, irmãos, eu não sei como está a Bíblia Ave Maria. Eu li essa passagem na Bíblia de Jerusalém e eu não tinha percebido isso. Quando eu li nessa tradução, olha só, irmãos, que fantástico. Desculpa, eu me perdi aqui. Versículo 4. Pedro com João olhou bem para ele e disse. Irmãos, eu parei e falei, Senhor, que grandioso isso. Pedro com João. Por que eu falei, Senhor, o que o Senhor quer com isso? O que o Senhor quer com esse com João? Eu não tinha percebido isso, não sei como que está na Bíblia Ave Maria, mas aqui está falando assim, Pedro com João. O que eu falei, Senhor, o que o Senhor quer dizer com isso? Eles estavam, apesar de dois irmãos, em sintonia. A palavra quer mostrar aqui que eles estavam unidos. Os dois olharam, não desviaram o olho. É assim, irmãos, que o Senhor olha para nós. Não importa a nossa sujeira, não importa a nossa enfermidade. O Senhor se volta para nós. Olha para você. Olha para a sua vida. Olha para a sua história. Não importa o que você fez. Ele olha para você. Olha para você. Mas aí eu começo a me observar como Pedro e João. Vamos nos olhar agora um pouco como Pedro e João. Pedro, um pescador. Às vezes eu falava assim, às vezes a gente pode pensar assim, não, mas Pedro e João é um apóstolo, né? Eles andaram com Jesus Cristo. Eles andaram com o Senhor. Irmãos, nós temos 2000 anos de história. Nós olhamos para Jesus hoje como Salvador. Como eles encaravam? Por mais que eles queriam acreditar, olhavam para Jesus ali com 1,70 m e pouco, um cara talvez magro ali, que quase não comia por causa da vida dele, né, de pregador da palavra. Como será que Pedro e João encaravam Jesus? Por mais que a gente olhe e fale, não, eles tinham fé. Pedro negou Jesus. Parece que até é fácil. Pedro, grande apóstolo, negou Jesus até fácil. João foi, podemos dizer assim, algumas aspas aqui, talvez até podemos pensar assim, um pouquinho exposto por Jesus. Ele chegou a Jesus, vamos lá mandar fogo. Falou, filho do trovão, só faz barulho. A lata que faz barulho, a lata vazia. A lata cheia não faz barulho. Meu, filho do trovão, faz favor, né? Barulho agora? Irmãos, Pedro e João eram como nós. Era como eu e como você, ser humano. Tinha um serviço, tinha um trabalho. Foi escolhido por Jesus. Jesus sabia, via neles qualidade. Com certeza eles tinham, assim como eu e como você. Mas eram homens, eram pessoas, eram humanos como nós. Pessoas como nós. Que tinham dor de cabeça, que tinham dor de dente, que tinha esposa, que tinha marido, que tinha filho, levavam vida como nós. Pedro fala, né, que tinha sogra, então ele era casado, provavelmente tinha filho também, eu não lembro da história muito bem dele, mas eram pessoas como nós, homens como nós, não era nada especial. Deus não tinha posto no selo quando ele nasceu, não tinha posto no selo. Esse é especial, esse é diferente, esse vai ser separado. Com certeza, assim, o Senhor nos consagra, o Senhor nos abençoa,
Mas, irmãos, nós estamos no mundo, nós vivemos nesse mundo. E dele nós não podemos sair até a nossa partida de fato. Até a nossa partida de fato. Pedro e João tinham que viver uma vida igual como de qualquer um, até a chegada de Jesus. E tem escritos que diz que uma das qualidades dos apóstolos daquele tempo era viver vidas comuns. Só que eles tinham um diferencial: seguiam Jesus Cristo, seguiam o Senhor e acreditavam nesse Senhor para onde quer que ele andasse. Depois que Jesus ressuscitou, depois que o Espírito Santo veio, depois que a perseguição veio, aí sim criaram coragem, aí sim foram evangelizar. Até então, irmãos, ficavam ali no mundinho deles, no trabalho, na vida ali, social deles ali, naquele grupo, naquela convivência, sadia convivência. Eram pessoas como nós. Mas, irmãos, eles tinham uma qualidade: o que um falava, o outro confirmava. E muitas vezes, irmãos, para que nós alcancemos de Deus a graça, é que falta isso de nós. Primeiro, não é constância. Nós não somos muitas vezes constantes. Hoje eu falo A, amanhã já estou mudando para B, fácil. Eles ali mostravam sintonia, sincronia. A palavra quis mostrar isso. Pedro com João olhou. Se falasse Pedro olhou, e João? Onde ele estava? Ele estava lá, contemplando a natureza. Enquanto Pedro estava lá fazendo trabalho, e não estava contemplando. Não, João estava junto com Pedro, estava do lado de Pedro. Estava ali: eu sou parceiro, estamos juntos, somos irmão. Se você cai, eu caio junto. Sabe quando você vai subir no morro? Quando o primeiro lá de cima tropeça, sai, aí todo mundo embora junto, né? Quem está aí embaixo vai junto também. Mas se você cai, eu caio junto. Agora a pessoa sai da frente, opa! Vai embora, vai passando. Com Pedro e João não acontecia assim, irmãos. Está junto. Na dificuldade eu estou aqui, estou do seu lado. Isso muitas vezes falta conosco, irmãos. Queremos viver o nosso mundinho. Queremos viver somente a nossa vida. É o meu problema, é a minha dificuldade. Fulano de tal não sabe o que eu estou passando. Sai de si, irmão. Sai da sua vida um pouco. Olha para o outro. Vai visitar um hospital de câncer para você ver o que é sofrer. Talvez você esteja vivendo na sua casa, não sei. Você sabe que isso é dor. Você sabe como dói isso. Sabe como dói isso. Mas, irmãos, o Senhor quer nos abençoar assim também. Aqui também, na doença, na enfermidade, o Senhor mostra a sua glória. Este homem foi agraciado por uma cura maravilhosa. O que falta para mim alcançar de Deus essa mesma cura? O que falta da minha vida? O que falta para a minha vida alcançar de Deus essa cura? Pedro era tão fanfarrão que ele se chamava pescador e Jesus teve que ensinar ele a pescar. Jesus ele teve que ir lá e mostrar para Pedro: mas não é assim que pesca, Pedro. Joga a rede do lado, você sabe que é desse lado que tem peixe. Manda lá a rede e você vai pegar peixe. Várias vezes. Como pode um pescador assim? Tem que outra pessoa lá falou: entrega a sua vida na mão de Jesus para você ver se não vai acontecer milagre, irmãos. Acontece. Mas eu preciso de fato entregar. Assim como Pedro e João ter uma constância na minha oração. Ter ali sincronia com o próprio Jesus. Porque sempre é assim. Se eu não enxergo ninguém do meu lado, quem está comigo? Jesus. Qual é a minha sincronia na minha oração? Será que quando eu olho para Jesus, Jesus olha para mim, Ele sabe o que eu estou pensando? Ele sabe a minha oração? Será que eu sou sincero com Ele a ponto de eu não precisar abrir a boca e Ele já saber o que eu falo? A minha intimidade com Jesus na minha vida de oração tem que ser assim, irmãos. Tem que ser assim, buscar isso do Senhor. Esse companheirismo com Ele. Essa sincronia. Quando eu olhar para a situação, Jesus vai estar olhando junto comigo. Porque Ele sabe a direção dos meus olhos. E lembrando que o Senhor hoje nos dá um óculos, para que possamos enxergar melhor. Para que possamos enxergar com os olhos dele.
o Senhor te dar óculos. Qual é o seu problema, irmãos? O que você tem buscado? Qual é a sua dificuldade? Qual é o discernimento que você precisa tomar? O Senhor hoje te ajuda nisso também. À medida em que você vai entregando a sua vida, à medida em que você vai se colocando diante de Jesus, à medida em que você vai buscando Ele na oração, não somente aqui no grupo de oração, que é essencial, você com certeza tem sido agraciado aqui pela sua perseverança, pela sua oração, mas irmãos, é necessário mais da nossa oração. Para que eu seja íntimo de alguém, ou para que eu possa dizer, nossa, fulano é meu amigo, eu deposito nele ali bastante tempo da minha vida. Bastante tempo da minha vida. Daí passa tempo, quando a gente se encontra é a mesma coisa, como se nós nunca tivéssemos nos afastado. Porque eu conheço ele e ele me conhece. É Jesus, irmãos. É sincronia. Pedro com João olhou para aquele homem, não virou o rosto, não virou o rosto. Como tem sido a minha vida, irmãos, diante de uma situação a qual não me agrada, diante de uma situação a qual não me faz bem, eu tenho virado também o rosto. Como tem sido, irmãos? Eu tenho que encarar de frente, irmãos, a situação, tenho que encarar de frente os problemas. Não posso ter medo. Porque Jesus está comigo, Ele está do meu lado, Ele olha comigo. Esta é a sincronia que precisamos ter com o Senhor. Neste caminho que eu sigo, eu não sei qual é o seu problema. Não sei se quase falei depois não. Se esse coxo, se essa pessoa é um desemprego, não sei, na sua família, na sua casa, se é a saúde de alguém, não sei, mas você precisa encarar de frente. Falei, Jesus, ó, é isso aqui, ó, é essa situação que vai mudar. É essa situação que eu preciso que mude, Jesus. É essa situação que a partir de hoje chega. Não quero mais, não aceito mais isso, Jesus. É tanta luta, tanta batalha, Senhor Jesus, eu preciso do Senhor junto comigo. Vem, Senhor, comigo, caminha do meu lado, Jesus, faz um milagre. Irmãos, quando alcançarmos essa sincronia de Jesus a ponto de Jesus falar assim, tá bom, você quer, eu faço. Não importa o que aconteça, não importa quais sejam as consequências, mas eu, com a minha maturidade, clamei isso do Senhor. Com a minha maturidade, clamei isso do Senhor. Porque esse homem, que é curado nessa passagem, nós vamos ver no final, eu não sei qual foi o futuro dele. Eu não sei o que aconteceu com ele depois. Aqui mostra que ele louvou e bendisse a Deus. Nós vamos ver aqui. Nós vamos pensar um pouco a história dele. Mas eu não sei como foi depois. Depois de 5 anos, depois de 10 anos, antes de falecer, como que foi? Como estava a vida dele? Se ele se salvou, se ele não se salvou. Creio eu que sim. Vamos acreditar que sim. Mas, irmãos, nós abraçamos também as consequências. Quando Jesus faz o milagre lá da ressurreição de Lázaro, ele fala, ó Senhor, eu oro para o Senhor, eu peço que o Senhor ressuscite esse homem. Mas não é por mim, porque eu sei que o Senhor sempre faz. Mas é por essas pessoas, para que eles olhem e acreditem. Para que eles, a partir de hoje, tenham motivo para que acreditar. Mas como o próprio Jesus falou, que se esses milagres acontecessem em Sodoma e Gomorra, aquele povo tinha se convertido. Então, toma cuidado. Porque esses milagres que lá na frente vão falar, filho, por que você mudou? Por que você parou de acreditar, sendo que eu fiz isso para você? Eu te abençoei. Eu te dei força. Aquele trabalho que você tanto quis, te dei. Você parou de caminhar por quê depois? Como tem estado a minha vida? O que eu tenho buscado do Senhor? Será que eu tenho buscado Jesus que cura? Ou a cura de Jesus? Eu tenho buscado a conversão do meu filho em Jesus? Ou Jesus que pode converter o meu filho? O que eu tenho buscado do Senhor? Como eu tenho buscado o Senhor? O Senhor nos abençoe, irmão. Todo tempo, todo momento. Eu posso confirmar isso com a minha vida. Com a minha vida. Tudo que eu tenho feito desde 2005, irmãos, é por providência de Deus. Por providência de Deus. Hoje eu sou formado por providência de Deus. Deus que foi colocando as coisas conforme Ele quis na minha vida. E eu sempre aceitei assim. Eu não estou falando que eu tenho a melhor das vidas para se viver.
Mas, irmãos, eu sei aonde eu estou pisando, porque eu procuro pisar sempre com Jesus. E eu quero isso para mim. Eu quero isso para mim. Eu quero isso para mim. Eu preciso disso na minha vida. Eu preciso. Eu anseio por isso. Eu anseio por isso. Eu quero por isso. Nós precisamos, irmãos, assim também, com sincronia com o Senhor, olhar para o problema, olhar para a situação. Só que aqui, irmãos, não era um item, um ser, era alguém, uma pessoa, que precisava ser tocado por Jesus, precisava ser curado pelo Senhor. Pedro com João olhou bem para ele e disse: olha para nós, olha para nós. Ou seja, irmãos, é Jesus falando para mim e para você. Por que perde tanto tempo com as coisas? Por que perde tanto tempo por aí? Olha para mim. É eu que posso fazer algo por você. É eu que posso realizar o que você tanto precisa. Olha para mim. Olha para Jesus. Olha para o Senhor. É Ele. 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 Nós viramos os nossos olhos, mas o Senhor não vira os olhos deles para nós. E nos pede, olha para mim. Imagina até, irmãos, esse Jesus tocando aquele homem no rosto e falando: olha para mim. Olha aqui, olha aqui. Olha para mim. É assim que Jesus com carinho faz conosco, irmãos. Por mais que eu persisto e ir longe do Senhor, por mais que eu persista, o Senhor olha: filho, olha para mim. Olha para mim, para de ficar se arriscando. Para de ficar tentando lutar desse jeito. Olha para mim. Eu vou te ajudar. O próprio Jesus disse: tomai o meu fardo, que é suave e leve. Dá para mim o seu peso, dá para mim o seu fardo, dá para mim o seu cansaço. Por que você se gasta tanto? Se eu já me gastei por vocês. Se eu já me gastei por vocês. É Jesus, irmãos, que olha para nós assim hoje. É Jesus que olha para nós e quer isso de nós. Qual é a sua situação, irmãos? O que você tem buscado com Jesus? Qual é a sua luta? Qual é a sua batalha? Aquele homem era sair dessa situação. Por mais que ele não percebesse. Quando Pedro e João chegou nele, imagino, né? Pedro e João chegando e falaram: aqueles dois ali são de igreja, vão me ajudar. Vou pedir uma esmolinha ali para ver. Eles não vão negar, são de igreja, né? São de igreja. Tem até uma cruz lá no pescoço. Hoje eu não estou com a minha cruz aqui, porque eu esqueci mesmo. Mas tem uma cruz lá no pescoço, é para ele que eu vou pedir. Falou: não tem R$1 aí não? Tem uma moedinha para me dar? Só que daí, irmãos, vamos para a parte final desse texto. Pedro e João disse. Pedro então disse. Pedro com João olhou para o homem. Mas Pedro disse: não tenho ouro nem prata, mas o que tenho eu te dou. Em nome de Jesus Nazareno, levanta-te e anda. Irmãos, olha o que fala no versículo 7. Tomando pela mão, Pedro levantou. Na mesma hora, os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. Ele saltou, ficou de pé e começou a andar. E entrou no templo junto com Pedro e João, andando, saltando e louvando a Deus. Olha só, pegaram, ajudaram, não apenas anunciaram a graça, mas ajudou. É assim que o Senhor faz conosco. Ele não apenas promete, mas Ele vai e te ajuda, dá uma forcinha, dá um empurrão. Hoje mesmo eu estava orando num sentido, até mesmo com relação à minha vida profissional, estou rezando para o Senhor, daí o Senhor me deu um empurrãozinho. Na hora, antes de sair de casa mesmo agora para vir para cá, uma senhora bateu no portão de casa lá para falar um negócio com meu pai, para entregar a mãe rainha para o meu pai, e daí eu só escutei a conversa de fundo, assim, sabe? Falei: Senhor, eu acho que é confirmação. Eu acho que é o Senhor confirmando, porque eu estou pedindo o sinal. Eu acho que é por aí o caminho. O Senhor não apenas, irmãos, nos abençoa, mas Ele nos ajuda. Ele nos ajuda, irmãos. Ele nos ajuda, Ele mostra para você. Nós precisamos ser íntimos dEle, irmãos,
para perceber. Assim como aquela visão que o Senhor me deu, aquilo é uma percepção. Percepção. Quando o Senhor está tocando, parece que, nossa, alguma coisa está acontecendo de diferente. Peraí, não é normal isso. Muito mais, irmãos, do que sentir na pele, tá? É diferente, sentir na pele, não. Arrepiei, o Senhor tocou, não. É saber que de fato, né, alguma coisa está acontecendo. Algo diferente está no ar. Diferente daquela frase, né, algo podre no reino da Dinamarca, não. É algo abençoado aqui no grupo Fonte de Vida. Algo abençoado aqui no grupo Fonte de Vida. Algo está acontecendo. Algo diferente está acontecendo. É Jesus nos abençoando, irmãos. Precisamos, Senhor, é agora, é aqui, é desse jeito, é para lá, é para cá, e é isso, Senhor. O Senhor nos mostra, irmãos. O Senhor mostra o caminho, o Senhor mostra a direção, Ele nos ajuda. Dá aqui a mão. Você está com medo de levantar sozinho? Dá a mão. Fica de pé, vai, anda. Daí fala que ele de um salto. Já tentou levantar? Principalmente pra gente que é mais gordinho, né? Levantar do chão é difícil pra caramba. O cara de um salto. O cara era coxo, o cara tinha problema na perna. Coxo é problema na perna? É manco? Não cheguei a pesquisar, é manco, é isso. Tinha um problema na perna. É o aleijado que é, dizer, amputado. O cara tinha uma dificuldade na perna. De repente o cara levanta ali e tal. Belezinha. Opa, tem algo estranho aí. O cara precisou dar a mão ali. Mas agora já está pulando, Senhor, vamos louvar, vamos benzer, quero louvar e agradecer, porque você, Senhor, mudou minha vida, agora eu sei o quanto amo, o quanto preciso de você. É assim, irmãos, quando nós somos abençoados por Jesus, nós não podemos perder a oportunidade de louvar. De agradecer, irmãos, como nós ganhamos um presente de aniversário, quando nós ganhávamos, porque a gente cresce, a gente não ganha mais, difícil, né? Alguém lembrar da gente, a gente lembra todo mundo, né? As crianças, principalmente, só dor de cabeça, boleto no final do mês é o nosso presente de aniversário. Igual aquele programa que tem, né? Se você pagar uma conta, para mim já é um presente que você está me dando, né? Mais ou menos assim. Mas a gente agradece, irmãos. Quando a gente ganha um presente de alguém, a gente agradece. Eu tive a ajuda de um irmão hoje, que me ajudou o dia inteiro, a tarde inteira, aliás, a tarde inteira comigo. Eu tive que pelo menos agradecer ele, pelo menos, irmão, obrigado, viu, por ter me ajudado, pelo menos agradecer. É assim com Jesus, irmãos, é assim com o Senhor. Quanto o Senhor já tem feito por você? Só por morrer na cruz já é algo que a gente tem que... Peraí, a minha salvação hoje é por causa de Jesus. Se eu vivo hoje é por causa de Jesus. Se meu pai não vive mais no alcoolismo hoje, é por causa de Jesus. É por causa de Jesus. Se meu pai e minha mãe hoje vivem junto ainda, é por causa de Jesus. Porque Jesus entrou na minha casa em tempo. Entrou de fato na minha vida em tempo. E fez algo por nós. Então eu preciso agradecer. Eu preciso, Senhor, obrigado. Obrigado. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Até por eu não conseguir pensar em nada agora. Obrigado, Jesus. A gente tem uma dinâmica no grupo de oração que a gente participa, que antes de a gente, na intercessão, a gente começa assim. Falei, olha, antes de começar, por que você vai louvar hoje? Pelo que você vai louvar hoje? E pensar, hoje eu louvo pela minha vida. Hoje aconteceu um negócio lá, daí a menina foi e falou isso, tal, nossa, eu quero louvar por isso. Ó, Senhor, obrigado por aquela situação. Daí o outro fala assim, eu quero louvar pelo meu pai. Quero louvar pelo... Vamos louvar então, vamos louvar por isso então. Vamos louvar. Tem motivo para louvar também, irmão. Por que eu estou agradecendo a Jesus? Do que eu estou agradecendo a Jesus? Tem que saber, irmãos. Tem que parar e refletir o que Jesus tem feito por mim. Quero louvar. Preciso louvar como este homem. Sabia o que estava acontecendo com ele. A vida dele estava sendo transformada naquele momento. Ele não seria mais alvo de bullying para aquelas pessoas que nem vale a pena mencionar o nome dele aqui. Hoje, irmãos, o Senhor nos liberta disso também. O Senhor quer nos libertar disso também. O Senhor quer nos libertar de todas as situações que nos amarram e nos fazer louvar. Só que, irmãos, a história não termina aqui. A história termina aqui. Versículo 9.
todo o povo viu o homem andando e louvando a Deus. Todo o povo. Talvez até aqueles caras aqui do começo. Todo o povo viu. Todas aquelas pessoas que estavam ali viu o homem louvando a Deus. Assim como muitas vezes as pessoas falam, nossa, mas por que fulano está tão feliz, né? A vida dele está uma... E ele está ali, sorrindo, por quê? Reconheceram então que era ele que pedia esmola. Ou seja, ele é identificado. Opa, eu sei quem é aquele cara. Eu sei quem é aquela pessoa. Foi aquela figura que nós colocamos lá no começo da história aqui, ó. Sabe aquela figura que nós colocamos? Então é ele que está ali. Sentado à porta formosa. E ficaram cheios de assombro e de admiração pelo que lhe acontecera. Eu falei, mas assombro. Eu pensei, o que é assombro? Assombração. Pensei, assombração. Eu fui pesquisar o que é assombro. Uma das definições do assombro é admiração. Mas só que admiração tem aqui já. É assombro e admiração. Então não é admiração que o cara quis dizer aqui. O que é assombro? É medo, espanto, susto. Ou seja, ficaram espantados, ficaram assustados com aquilo que aconteceu. Não tocaram o milagre estava acontecendo ali na frente deles, eles não foram capazes de tocar no milagre. E muitas vezes, irmãos, isso acontece conosco, sabia? Muitas vezes nós estamos vendo Jesus agindo e nós não somos capazes de nos levantar, igual aquele coxo, com um salto, louvar o Senhor e tocar no milagre. O milagre está ali na nossa frente, precisando ser tocado, irmãos, e nós não somos capazes de tocar no milagre que está ali na nossa frente. Nós somos como aquelas pessoas, somente espectadores da nossa vida, irmãos, e da nossa vida nós não podemos ser espectadores, não podemos ser apenas ouvintes, assistindo o que está acontecendo ali na nossa vida. Temos que agir, temos que fazer. Jesus está aqui, eu preciso tocar no milagre, preciso tocar em Jesus, não posso perder tempo, é agora. Jesus está passando aqui agora, é nesse momento que eu preciso ser abençoado e que eu quero ser abençoado, e eu vou clamar isso. Qual é o seu problema? Qual é a sua dificuldade? Em quem você se identifica nessa passagem, irmãos? Que nós possamos pegar um pouco de todo mundo, mas ser aqueles, irmãos, que no final não vamos ficar apenas olhando, mas vamos tocar em Jesus, vamos tocar no milagre, vamos tocar no Senhor. Porque é Ele que nós buscamos, é este Jesus que nós buscamos, e é este Jesus que eu quero na minha casa, é este Jesus que eu quero na minha vida, é um Jesus que olha para mim, que sabe o meu nome, que sabe quem eu sou, sabe o que eu preciso, sabe aonde eu moro, Senhor Jesus fala nisso, eu sei que o Senhor sabe já, na rua São Tiago, número 13, Senhor Jesus, uma casa de esquina, Senhor, é onde eu moro, é onde eu resido, e é lá, Senhor Jesus, que eu preciso que o Senhor entre hoje, neste momento onde você mora, irmãos, aonde você vive, o que você precisa, aonde você precisa que o Senhor entre hoje. Qual é a sua situação? Aonde você se encontra nessa passagem? Aonde que você se encontra? Que eu possa ser como Pedro e João, principalmente, que não quero apenas orar aqui no grupo de oração. Aqui é preciso, porque eu tenho meus irmãos, assim como Pedro tinha João e João tinha Pedro, eu tenho meus irmãos aqui que eu posso me apoiar neles, ser suporte com eles. Vão me ajudar. Irmão, eu estou fraco hoje, eu não estou podendo, estou precisando de uma ajuda. Mas, irmãos, eu preciso acreditar que hoje eu toquei no milagre. Eu preciso acreditar, eu preciso querer isso para mim. Eu preciso querer isso para mim. Como Pedro e João, estar mais vezes com o Senhor. Tocar no Senhor. Porque isso eles fizeram. Na humanidade deles, na dificuldade deles, na simplicidade deles, na miséria deles. João era moleque, era menino. Pedro era um mau pescador. Um cara que não era seguro no que acreditava. Negou Jesus, não era seguro. Uma senhorinha lá chegou e falou, você é aqueles que andam com Jesus. Primeiro que isso já é uma graça para ele. Porque, irmão, não sei se você sabe, mas quando você vive muito tempo com uma pessoa, a tendência de você pegar trejeitos daquela pessoa, ainda mais se você admira ela, você é fácil. Por que as pessoas falam, filho de peixe, peixinho é? Porque geralmente o filho, ele pega os trejeitos do pai.
Por exemplo, meu pai tem a mania de colocar, eu já percebi isso, ele tem a mania de, às vezes, encostado assim, no sofá, de colocar a mão assim, no pescocinho, às vezes eu encosto, quando eu vejo, eu estou com minha mão aqui também, sim. Mas é trejeito, a gente pega, se assemelha, nós nos assemelhamos. Imagina só a pessoa se assemelhar a Jesus. Fala, olha, você parece com aqueles que andam com Jesus, você parece com Jesus. Imagina, irmãos, tamanha intimidade que ele tinha com Jesus. Tamanha intimidade. Que eu possa ser um dia também. Fala assim, olha, não precisa falar nada não, mas eu acho que você é cristão, né? Você não tem Bíblia, não está com nada aí não, mas é só sua fala, seu jeito de andar, é parecido com Jesus. Amém? Amém. Convido você, irmãos, a ficar de pé. Convido você a orar um pouquinho. Vamos clamar um pouquinho, apesar de escolher o horário já. Desculpa, irmãos. Vamos orar. Vamos pedir que o Senhor nos abençoe, nos agracie, nos fortifique. Vai falando, Senhor Jesus, que eu possa tocar em Ti, tocar no milagre, tocar na Tua bênção, tocar na Tua graça. Senhor Jesus, nos abençoe, Senhor. Unja a minha vida, entra na minha casa, Senhor Jesus. Entra na minha... Aonde você se identificou, irmão, vai colocando agora, mas Senhor, não quero ser assim. Se você é de um jeito que você não gostou muito bem, Senhor, eu vi que eu sou um pouco assim, não quero ser assim, Jesus. Me ajuda, Jesus, a sair disso. Não quero mais. Senhor, toca em mim, toca na minha vida, Senhor. Toca em mim, derrama o Teu Espírito Santo, cura, Senhor Jesus. Cura as minhas enfermidades, cura as minhas feridas, sim, Senhor Jesus. Mas acima de tudo, converte o meu coração. Amém, é verdade. Converte a minha vida, Senhor. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Meu Senhor e meu Deus. Meu Senhor e meu Deus. Meu Senhor e meu Deus. Eu creio, mas aumenta a minha fé. Mas aumenta a minha fé. Dai uma fé viva. Dai-me uma fé viva. Dai-me uma fé nova. Traduzida na vida. Traduzida na vida. Testemunhada do amor pelos irmãos. Dai-me uma fé viva. Dai-me uma fé viva. Dai-me uma fé nova, traduzida na vida, testemunhada no amor pelos irmãos. Amém. E dando um testemunho aqui, estou vendo que o Fernando está aqui, eu não sei se ele vai se lembrar.